Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Anthony, estudante de Engenharia da Computação da turma de 2021/2, que vai apresentar um trabalho, relativo à disciplina de Computação e Sociedade. Inclusive, esse trabalho que vai ser avaliado como prova. Então, bora lá. Quais serão os tópicos, que eu vou abordar durante essa apresentação? Os tópicos são os seguintes: História da Computação e da Tecnologia, Impacto Social da Informática, Ética da Computação, Impactos Ambientais do Uso e Desenvolvimento da Computação, Relação entre avanço científico, tecnológico e desenvolvimento econômico e social, por fim, projetos de empreendedorismo social. Partindo do início, bora lá então na história da computação dessas tecnologias. Primeiramente, é o que a gente tem que falar, é do famoso ábaco, que é um instrumento datado lá, que foi criado, aproximadamente 5.500 anos antes de Cristo, isso na Mesopotâmia, um instrumento, que servia ali para realizar cálculos matemáticos baseados no sistema numérico decimal, que é o sistema numérico que a gente usa, corriqueiramente, que é aquele sistema que vai do 0 até o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse instrumento é reconhecido como sendo o primeiro computador que se teve, o primeiro aparato tecnológico que se teve na história da humanidade, que foi inventado pelo homem, certo? Dando continuidade ao raciocínio aqui, depois desse grande marco, nós tivemos o tear mecânico, que foi também uma outra máquina, digamos assim, entre aspas, criada por Joseph Merry. Quem foi esse cara, Quem era Joseph? Joseph ele foi um mecânico francês que participou da Revolução Industrial. E o seu feito foi considerado mais tarde como um dos principais desenvolvimentos na industrialização da tecelagem durante o início da Revolução Industrial. Tá vendo aí? Ou seja, nós já tivemos um grande gap aí, se formos comparar o ábaco com o tear mecânico, para você ver como as coisas começaram a mudar rapidamente na história da humanidade. Depois, em que começou-se a se criar, essa filosofia de criarmos coisas, desenvolvermos coisas para facilitar cada vez mais o nosso trabalho, para o nosso trabalho se tornar cada vez mais menos manual. Depois desse grande marco que foi o tear mecânico, nós tivemos o Charles Babbage, que foi um inventor inglês importantíssimo também na história da computação. E quais foram as suas contribuições, Antônio? Suas contribuições foram as seguintes. O que se pode mais se destacar, foi a máquina de tecer números, que foi basicamente uma máquina que ele inventou, que era capaz de calcular qualquer coisa, onde a forma de calcular ela poderia ser controlada por cartões. Ou seja, aqui a gente está falando de um sistema analógico, certo? De um sistema físico, que na época foi uma invenção muito disruptiva, porque não se tinha como, você, era tudo na mão, você no lápis, na caneta e no papel, você tinha que fazer aquela caralhada de cálculos, certo? Para você encontrar alguma coisa ali. Enquanto que agora com essa máquina já não se faria, necessário você pegar e fazer esses cálculos à mão. Você tinha uma outra coisa que poderia fazer aquilo para tu automaticamente, entendeu? Sem qualquer esforço físico, digamos assim, por parte sua. E essa máquina é conhecida também como uma máquina que se enquadra dentro de um sistema analógico. Hoje, na atualidade, nós temos os famosos sistemas digitais, que são completamente diferentes, Sistemas digitais que, tem bem mais vantagens, digamos assim, tem bem mais benefícios com relação a esses sistemas analógicos, porque o sistema analógico ele é muito físico, certo? Enquanto que o sistema digital, como está no próprio nome, ele é digital, ele não tem essa necessidade tanto física, mecânica, para se realizar cálculos ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. E quem era esse cara, Quem foi esse inventor inglês, o Charles Babbage? Ele foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês que criou o conceito de computador programável. Tá vendo aí um ponto? Ou seja, inclusive esse conceito de computador programável, que é um conceito que nós vemos,
até os dias atuais, foi um conceito que ele pôde consolidar após a criação da sua grande invenção, que foi a máquina de tecer números. Agora aqui, né, para representar para vocês aqui, de uma forma visual, né, nós temos aqui a máquina de tecer números, aqui do ladinho. Dando continuidade, agora temos que falar, né, sobre a Ada. Como não falar, né, que foi uma grande matemática entusiasta que, pô, contribuiu demais na história da computação. Quais foram suas contribuições, né? Ela se tornou a pioneira de programação. Indo além, ela inventou o conceito de subrotina, que é o quê? É entendido hoje como uma sequência de instruções que pode ser usadas de várias vezes, em várias formas, né? Inúmeras vezes. E isso hoje a gente conhece como loop, né? Aí, pegando o conceito de loop, né, que é esse conceito de subrotina, inclusive de sequência de instruções que podem ser utilizadas várias vezes, né? A gente tem determinadas linguagens de programação hoje, né? Isso daí, que no caso vai ser a função, né? While, do while, switch e case, dependendo da linguagem de programação que a gente estiver trabalhando. Ou seja, tudo isso daí advém dessa grande contribuição, né, que Ada fez na época, juntamente com o nosso camarada Charles, entendeu? Porque eles eram, digamos que ali, né, parceiros um do outro. E também teve uma outra parada que ela fez muito bacana, né, que foi a invenção do salto condicional, que permite saltar algum cartão caso a condição seja satisfeita. Aqui a gente tem uma outra parada, que é o quê? A estrutura condicional, né? As conditional structures, que hoje nós vemos aí nas nossas linguagens de programação, na atualidade, como sendo o if e o else, né? O se e o não. Se a condição for satisfeita, você imprime a próxima linha de código. Se ela não for satisfeita, então ela vai pular e vai para o else, né? Ou senão você pode usar vários ifs, né, e ver aí quando que essa condição vai ser satisfeita, e quando essa condição for supostamente satisfeita, você vai imprimir, você vai fazer uma determinada atividade. Dando continuidade, né, depois de falarmos sobre Ada, agora nós temos que falar, né, pô, sobre o Z1. O que foi o Z1? O Z1 ele foi e é conhecido como sendo o primeiro computador eletromecânico programável através da álgebra booleana, certo? Ou seja, através da álgebra de zeros e uns, através da álgebra de verdadeiro e falso, né? A álgebra booleana, ela por si só, ela partiu de um estudo matemático, né, muito antigo, mas muito importante, que é o quê? Os estudos da lógica proposicional, certo? Da lógica baseada em proposições. A lógica de proposições, né, ela veio mais tarde carregando esse conceito de álgebra booleana, que tem muito a ver com o nosso sistema binário, né, que é o nosso sistema de zeros e uns. Dando continuidade aqui, né, agora temos que falar sobre um grande marco, um outro grande marco, e também muito recente, que é o WENIAC. O WENIAC ele foi o primeiro que, Anthony? Foi o primeiro computador eletrônico digital, que foi construído pela Marinha dos Estados Unidos junto a professores da Universidade de Harvard. Esse aqui, digamos que foi o nosso camarada criado, né, que serviu de base, né, para termos tempos depois, né, o que a gente conhece hoje como PC, né, que são os personal computers, ou seja, os computadores pessoais, né, que, pô, a gente consegue carregar numa bolsa, a gente consegue carregar numa mão sem dificuldade qualquer, e, pô, os computadores hoje têm uma performance muito boa, entendeu? Consegue processar coisas a velocidades incríveis e tem a capacidade de fazer várias coisas, certo? O que, por exemplo, né, não se tinha como fazer com o ENIAC. O ENIAC ele foi o primeiro, ele era imenso. Ele era um prédio inteiro, para você ter ideia. E era somente utilizado para realizar cálculos, né? Mas aí que tá, né? Ele foi um dos primeiros ali, mas depois daquilo começaram a se estudar processamento de dados e tudo mais, e a coisa foi se tornando mais enxuta, conseguiram reduzir, né?
e reduzir em tamanho, mas mantendo, digamos que, a mesma performance ou uma performance até mesmo melhor. Isso quando eu falo, estou me referindo a processadores, a memória RAM e etc. E temos um outro camarada também, né, porque não tem como a gente não falar que foi o Alan Turing, conhecido como o pai da computação moderna. Quais foram as contribuições desse camarada? Foi o quê? A formalização dos conceitos de algoritmo e computação, como também fez muito pela computação teórica e pela inteligência artificial. Sim, tudo isso, né? E tudo isso foi feito a partir do quê? A partir da máquina de Turing, que foi uma máquina que ele mesmo inventou junto a outros matemáticos também geniais, ali meados, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1949 aliás, 1939 a 1947, em que a proposta deles, né, tanto quanto o objetivo, era fazer uma máquina capaz de decodificar a criptografia dos alemães, porque eles conseguiam pegar as mensagens, só que levava meses para eles conseguir descriptografar aquilo, entendeu? E conseguir avisar o exército dos Estados Unidos. E foi com essa máquina que o camarada conseguiu esse grande feito. Inclusive, foi esse um dos motivos dos Estados Unidos terem saído bem na frente da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos para o nosso outro tópico, né, que é falar sobre o impacto social da informática. Mas tá, o que é relevante, né, Antônio, falar sobre o tema? É relevante dizermos que 77% das empresas hoje possuem a tecnologia como principal investimento e pretendem investir ainda mais em novas tecnologias digitais. Pô, Antônio, mas o que eu posso tirar disso, Antônio? Não entendi muito bem. Pô, olha lá, né? Impacto social da informática. Um dos principais impactos sociais da informática que nós podemos ressaltar é o quê? Pô, a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Gente, é só você imaginar. Hoje, o que nós temos hoje o que temos, né? Por exemplo, a robótica avançada, a integração de sistemas, a digitalização, o grande avanço das telecomunicações e da comunicação. Hoje nós temos smartphones, certo? Hoje nós temos internet, né? O rádio hoje, né, conhecido como uma tecnologia totalmente obsoleta, certo? E além de tudo isso, nós temos os avanços disruptivos que vêm acontecendo aí na atualidade, como por exemplo, grandes avanços em inteligência artificial. Como por exemplo, se pegarmos algumas plataformas grandes aqui, como o YouTube, como o Google, como mídias sociais, né, como social medias, como o Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, que tem inteligências artificiais por detrás dessas plataformas, dessas empresas aí, que são incríveis, conseguem fazer muita coisa, né? Por exemplo, o Facebook tem um algoritmo que consegue, veja bem, ele consegue produzir um status do emocional do seu usuário apenas com 11 posts e alguns stories que essa pessoa possa ver durante o seu dia. Nem mesmo um profissional da área de psicologia, ou até mesmo da área de medicina, consegue fazer uma previsão, uma análise preditiva de como que essa pessoa supostamente possa estar, tão bem quanto um algoritmo de uma rede social. Ó, para você ver como as coisas estão, certo? Tanto que essas tecnologias, né, trouxeram impactos sociais, né, impactos para nossa sociedade. Hoje as relações mudaram completamente, certo? As relações de trabalho, hoje nós temos home office,
Hoje nós temos a possibilidade de ficar em casa, trabalhando. Nós temos as duas, né? Você pode ir presencialmente, ou você pode ir home office, você pode ficar em casa. Porque nós temos tecnologia suficiente hoje para não parar o trabalho, mesmo estando em casa. Nós temos webcam, certo? Nós temos computadores altamente potentes. Nós temos softwares que podem ser utilizados de N maneiras diferentes. Nós temos diversos, certo? Porque o mundo não para. O mundo está sempre avançando cada vez mais e tem pessoas no mundo inteiro inventando coisas a todo instante, certo? E isso aí, né, foi uma coisa que veio através das revoluções industriais que nós passamos, né, ao longo da história. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta que nós temos agora. Entendeu? Que mudou completamente o paradigma de como as coisas aconteciam e como as coisas acontecem agora, né? Com o advento de sistemas cyberfísicos, da internet das coisas, a IoT, da computação em nuvem, no cloud, e dentre outras tecnologias que vieram aí, né, a impactar o nosso estilo de vida, tanto quanto a nossa forma de se socializar e tudo mais. Agora vamos falar sobre um outro ponto muito importante também, que é a ética em computação, né? O que é importante dizer sobre esse tema? Pô, quando a gente fala de ética em computação, a gente tem que falar o quê? Sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho muito importante, primeiramente, falar sobre isso daqui. E o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que ela funciona? Primeiramente, como ela funciona, não? Ela existe desde quando? Essa lei, ela foi aprovada em agosto de 2018, mas entrou em vigência somente a partir de agosto de 2020. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, ela serve para o quê? Ela tem como objetivo, proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Como assim? Basicamente, essa lei faz o quê? Sendo bem breve, ela explica o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos. Ou seja, se você supostamente vê que uma empresa que tem alguns dos seus dados esteja fazendo, por um acaso, uso indevido deles, você pode denunciar a sua empresa pelo fato de nós termos a LGPD, que garante que os seus dados que foram obtidos por essa empresa sejam tratados de maneira legal, ou seja, atendendo uma série de diretrizes. Essa empresa não pode fazer uso de qualquer maneira ou como bem entender, não. Ou seja, tem limites para o que ela possa fazer. Agora, o último ponto, como que a LGPD funciona? Então, como eu falei agora, ela está à disposição de todo e qualquer cidadão que deseje fazer alguma denúncia sobre abuso de dados de alguma plataforma ou empresa. Ou seja, mais uma coisa aí que veio, né, para ajudar o cidadão, né, que está insatisfeito com alguma coisa ou está achando alguma coisa muito estranha. Ou seja, agora temos a capacidade de fazer isso, entendeu? E a lei vai e tem esse amparo hoje para lidar com isso. E tem que cada vez mais ter esse amparo e fornecer esse tipo de direito para o cidadão, né? Para o cidadão cutucar essa empresa e falar, opa, eu quero recuperar meus dados, porque eu acho que você está fazendo coisa errada, viu? E eu tô te fazendo uma denúncia. Inclusive, dependendo do número de denúncias, se abre um inquérito para investigação se aquilo está realmente acontecendo. Ou seja, uma puta lei aí que veio, né, para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade. E um outro ponto, nós podemos destacar também sobre essa computação. É uma nova profissão hoje. Hoje nós temos uma nova profissão, conhecida como ethical hacking, né? E, pô, é uma profissão que está muito aí, né, relacionada à ética e intimamente relacionado à computação. Que a ethical hacking, né, contempla ali a área de cybersecurity, de segurança da informação, de segurança de redes e etc. Bora lá, né? O que é esse ethical hacking, né? A palavra ethical é usada justamente para identificar que o invasor, nesses casos, está trabalhando legalmente, criando novas maneiras de proteger os dados do seu contratante
e dando dicas de como melhorar a segurança do seu sistema. Tá vendo aí como a coisa funciona? É um hacker, só que não é um cara que... É um hacker, só que é um hacker do bem. Ele não é um cara que vai entrar ilegalmente na tua empresa e vai roubar os seus dados e vender aquilo, entendeu? Ou fazer algo até pior. Não, ele é um cara do bem, é um cara que faz tudo legalmente, é um cara que faz tudo de acordo com o acompanhamento da empresa, justamente para ajudar mesmo, entendeu? Para ajudar o núcleo empresarial tanto quanto o núcleo governamental. Porque se formos pegar aí o governo dos Estados Unidos, nós podemos ver que no Pentágono, tanto quanto na CIA e no FBI, nós temos muito ethical hackers trabalhando lá dentro para garantir a segurança, né? Que nada que seria de informação sigilosa do país, né, possa ser obtida por outra pessoa, certo? Ilegalmente. Agora vamos falar sobre um outro tópico: impactos ambientais do desenvolvimento tecnológico. Que é relevante dizer sobre o tema. Sobre esses impactos ambientais, né, nós temos que falar, eu tenho que falar, né, de um dos maiores, digamos assim, que sejam impactos ambientais relacionados ao lixo eletrônico, exatamente. Decorrente do consumo em excesso desses produtos, como smartphones, há contribuição, né, para a emissão de poluentes atmosféricos, além da produção de lixo eletrônico. Isso está muito errado e isso vai causar ainda mais, e inclusive já causa inúmeros impactos ambientais. Mas, Antônio, por quê? Porque muitos dos nossos aparatos eletrônicos têm alguns elementos químicos que são altamente nocivos, né? E que têm uma grande capacidade de atrapalhar o ecossistema, o habitat natural de alguma espécie de ser vivo, né, tanto quanto de fragilizar bem a natureza. A natureza, quando eu digo ali, né, falando tanto da fauna quanto da flora, falando do genérico. E esses elementos são quais? Por exemplo, a gente tem o cádmio, que é um desses elementos presentes nos nossos eletrônicos, que ele provoca fraqueza, febre, dor de cabeça, calafrios e dores musculares. Nós temos o bário, causador de edemas cerebrais, fraqueza muscular e danos ao coração. Nós temos o chumbo, que dependendo da quantidade leva o indivíduo à contaminação, podendo acontecer os vômitos, diarreia, convulsões, a coma e até mesmo a morte. E nós temos o cloreto de polvinila, né, que quando inalado causa problemas respiratórios. Tá vendo tanto de coisa perigosa que a gente tem? Então você imagina isso disperso na natureza. Isso chegar próximo ou chegar até mesmo a ter contato com uma fonte de água de uma cidade. E essas pessoas vão lá, vão abrir a torneira, vão encher um copo d'água ali e vão tomar essa água totalmente contaminada de chumbo, contaminada de cádmio, contaminada de cloreto de polvinila. E essas pessoas não vão ver isso, não vão conseguir ver isso, né? E só depois de tempos, né, vão acabar surgindo os grandes problemas aí que podem, inclusive, comprometer a vida dessa pessoa. Ou seja, esse é um tema importantíssimo mesmo. Inclusive, na atualidade se debate muito sobre ele, porque é um palco de discussão que tem que ser acirrado mesmo e que tem que ser feito a todo momento, porque a gente tem que lidar com isso da maneira correta. Porque se não lidarmos com isso da maneira correta, nós teremos graves e sérias consequências no futuro, certo? Agora, falamos sobre o último tópico. Aliás, o último tópico não, penúltimo. Que é o relativo à relação entre avanço científico, tecnológico, desenvolvimento econômico e social. E o que é relevante dizer sobre esse tema? Bora lá. Sobre esse tema, nós podemos falar aqui, eu peguei um tópico bem interessante, né, bem fora da curva, que é sobre a tecnologia blockchain, né, que trouxe grandes, incríveis impactos, né, quando a gente fala a nível de sociedade, a nível de desenvolvimento tecnológico e científico, e a nível econômico no mundo inteiro, né? E o que é essa blockchain, os seus impactos no desenvolvimento social e econômico? A tecnologia blockchain nada mais é do que um livro de razão pública, ou um livro contábil, certo? Que faz o registro de uma transação de moeda virtual, a mais popular delas, inclusive, né? É o que conhecemos hoje como Bitcoin,
de forma que esse registro seja confiável e imutável. Bora lá, a blockchain é essa tecnologia baseada numa criptografia também. Uma criptografia conhecida como criptografia hash, que cria uma rede de blocos em que cada bloquinho nós temos uma informação. Cada bloco está intimamente interligado com os blocos à sua frente e os blocos que vieram antes. E essa rede, digamos assim, essa rede de blocos, que é baseada nessa sabendo que cada informação dentro desse bloquinho está criptografado com a criptografia hash, que é um tipo de criptografia que se tem na atualidade, esse sistema ele acaba se tornando indestrutível. Não tem como se quebrar essa criptografia, não tem como se obter uma informação de algum bloco que é baseado na tecnologia blockchain, que nós temos todo esse viés tecnológico baseado em criptografia para mantermos informações seguras. E foi por isso que hoje nós temos, várias criptomoedas onde não se tem um intermediário, porque o intermediário de uma transação de uma pessoa para outra é o banco. Mas agora, com o advento da blockchain e das novas criptomoedas, que são essas moedas totalmente descentralizadas, que não estão na mão de ninguém, somente do povo, somente de quem a compra e de quem a transaciona, nós não temos intermediário, nós não temos um banco ali, nós não temos corretora. Não, que não é preciso, certo? E isso se torna possível, por quê? Porque é um sistema, uma rede, veja bem, é um sistema e uma rede totalmente segura. Nós temos hoje inúmeras, centenas de milhares de tecnologias novas baseadas em blockchain. E nós temos milhares de avanços científicos relacionados também à rede blockchain. Entende? Que foi aí, criada por Satoshi Nakamoto. Entidade essa pela qual a gente não sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas que fez a blockchain, que criou o Bitcoin em meados ali de 2011, porque até hoje não se foi revelado isso. Ninguém apareceu aí nas grandes mídias dizendo que é Satoshi Nakamoto e provando o mesmo. Enfim, ainda mais sobre o impacto social e econômico nós podemos ver nos cartórios, Porque hoje nós temos uma outra tecnologia, digamos, secundária, que veio também através da blockchain, que é a tecnologia dos NFT, Em que hoje você tem a capacidade, por exemplo, de você ter 2 quadros da Mona Lisa. Pensa, nós temos um quadro, um verdadeiro, real, certo? Físico. Nós podemos ter esse mesmo quadro da Mona Lisa, real, só que digital. Como assim? É como se tivéssemos um quadro da Mona Lisa na versão digital, que é único, que não pode ser copiado, alterado, certo? Ou seja, é como se tivéssemos exatamente 2 Mona Lisa no mundo. Hoje se tem a possibilidade disso, de termos 2 Mona Lisa no mundo inteiro. Uma na versão digital e outra na versão física, na versão palpável, em que nós podemos tocar. Isso é possível por conta do NFT, onde a gente vai ter acoplado a essa imagem digitalizada uma criptografia também poderosa, sabendo que essa criptografia está dentro de uma rede de blocos imensa, que vai ser a rede blockchain. Ou seja, não tem como ninguém copiar ela. E falar, eu também a tenho. Não tem como. É impossível. Inclusive, NFT hoje está sendo implementado a tudo. Hoje a gente tem várias práticas relacionadas ao marketing digital, que nós temos, digamos que a presença do NFT e da rede blockchain. Nós temos também a galera de finanças, tá muito aí, por exemplo, a galera de cartório, em que hoje
está se utilizando, né, a tecnologia NFT para se produzir os registros de residência. É porque, pô, ao longo de muito tempo já tivemos inúmeros problemas com registro. Porque quando a gente fala de registro físico ou registro digital, cara, nós já tivemos perda, por exemplo, ou até mesmo alteração devido ao uso indevido, né, do sistema ali, ou através de um bug que aconteceu, de perda de registro de residência. Nós tivemos já perdas, né, de documentos específicos relativos também a registro de residência. E hoje, com o NFT, não se tem mais esse problema. Tanto quanto não se tem problema de uma pessoa roubar isso, né? O que já aconteceu inúmeras vezes, se formos pegar aí, né, desde quando surgiu os cartórios até os dias atuais. Inclusive, hoje os cartórios estão vendo essa possibilidade, estudando isso minuciosamente para conseguir aplicar dentro do seu próprio sistema para, digamos ali, né, que facilitar, né, muita coisa, né, para deixar o processo ainda mais simples e para deixar o processo ainda mais ágil. E agora vamos falar sobre o último tema, que é o empreendedorismo social. O que é relevante dizer sobre o tema, André? Nós sabemos, né, que o empreendedorismo social é o quê? Nada mais é, né, digamos, que uma empresa que você vai criar que não tenha... Não é que não tenha, né? Uma empresa cíclica, digamos assim. Que o objetivo dela é ter escala, é ser baseada em um business plan muito bem estruturado, ou seja, atendendo B2B, atendendo B2C, business to business, business to consumer. E o grande objetivo dela é realizar lucro, mas do lucro que for obtido, esse lucro será retornado à empresa para o crescimento ainda mais da mesma. Esse é digamos, o objetivo, né? Digamos que o grande âmago do que nós podemos dizer de empreendedorismo social. E o que é relevante dizer sobre o tema, né? É relevante dizer que nós temos inúmeros exemplos hoje de empreendedorismo social que são bem bacanas. Por exemplo, a Juventudes de Empreendedorismo, né? Que está junto com a galera do Itaú, que é um estilo de empreendedorismo social voltado à galera aí que curte, né, tecnologia, a galera que curte programação, que é justamente levar isso, né, levar esse tipo de conteúdo, tanto quanto esse tipo de acessibilidade, porque eles ajudam, né, famílias a terem acesso à tecnologia, inclusive crianças e adolescentes que estão ali, né, nesse caminho da vida escolar e não se sabe ainda o que querem fazer da vida, né? E o objetivo dessa rapaziada aí é conversar com esses meninos bastante, fazer com que eles identifiquem o quanto antes, né, possam se identificar, inclusive incentivando-os, certo? A buscar cada vez mais conhecimento e a realizar os seus sonhos. E esse programa é um programa surreal, muito bacana. Nós não temos só ele também no Brasil, tanto quanto no mundo. No Brasil, a gente tem vários também voltados a empreendedorismo social, que se trata, por exemplo, de sustentabilidade, de um outro ponto importante sobre impactos, né, ambientais, que é a reciclagem. Nós também temos reciclagem, nós temos sobre sustentabilidade, nós temos alguns grupos que atendem algumas minorias sociais também, das mais diversas maneiras, né, ajudando com emprego, ajudando com isso ou aquilo. Nós temos esse bom exemplo, né, um exemplo que vem à tona, né, se aproximando bem do que eu estou falando, porque é uma rapaziada aí, né, que lida, né, com tecnologia e que tenta passar esse conteúdo, né, essa forma de pensar, essa consciência, essa filosofia, né, de se buscar o conhecimento, de fazer o uso devido de das tecnologias que nós temos hoje, inclusive de tentar passar o máximo possível, né, de acessibilidade dessas coisas para essas pessoas, né, que não tem acesso, que não tem dinheiro para comprar algumas coisas, certo? E é muito bacana. E é esse o objetivo, né? O objetivo principal do empreendedorismo social, que é ajudar a sociedade como um todo, né? Ajudar pessoas, cada vez mais pessoas, impactar a vida de pessoas, certo? E é isso. Agora eu termino meu trabalho sobre comunicação e sociedade, tendo falado já, né, sobre todos os temas
de uma maneira bem breve, de uma maneira bem sucinta. E é isso, fim do trabalho individual realizado no dia 6/7 de 2022, e o objetivo do meu trabalho foi o quê? Exemplificar o conteúdo básico do seminário. E é isso.